Olá, meus caros amigos, aqui quem vos fala é Marcelo Fávaro, o seu narrador, e eu tenho um pedido de coração para você. Eu tenho um novo canal só com histórias de terror, que é o Cartas da Meia-Noite. O link está no primeiro comentário. Se você realmente quiser ajudar o Conta um Conto, faça sua inscrição no Cartas da Meia-Noite. Para você que gosta de histórias, relatos, causos, assombração, trem fantasma, história de cemitério, de aparição, de motorista noturno, tudo que envolve essas histórias que o povo conta está lá no Cartas da Meia-Noite. Link no primeiro comentário, faça sua inscrição e vamos à história. Conta um Conto apresenta de Robert E. Howard, Conan e as Negras Noites de Zamboula. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 1. Soa um tambor. O perigo se esconde na casa de Aram Bakshi. A voz do que falava tremia de ansiedade, e seus dedos magros cravaram-se no braço musculoso de Conan quando gritou sua advertência. Tratava-se de um homem magro, bronzeado pelo sol, com uma enorme barba negra. Suas roupas esfarrapadas indicavam que era um nômade. Parecia menor e mais delgado em comparação ao gigantesco cimério de sobrancelhas negras, enorme peito e fortes braços e pernas. Encontravam-se numa esquina da feira de forjadores de espadas, e ao seu lado passava uma multidão de gente, falando diversos idiomas e dialetos. Era uma massa heterogênea, exótica, alegre e efervescente. Conan afastou os olhos de uma garota de Ganara, de olhar provocante e lábios vermelhos, cuja saia curta deixava descoberta sua coxa bronzeada, cada vez que dava um passo. Logo olhou seu aborrecido companheiro e franziu a testa. O que quer dizer com isso de perigo? Perguntou o cimério. O homem do deserto olhou furtivamente por cima do ombro, antes de responder, e baixou o tom de voz. Eu não sei exatamente, mas os homens do deserto, eles têm dormido na casa de Aram Bakshi, e nunca mais se ouviu falar neles. Ninguém sabe o que lhes aconteceu. Ele jurou que eles se levantaram e seguiram seus caminhos. É verdade que nenhum habitante da cidade jamais desapareceu de sua casa, mas o certo é que ninguém voltou a ver esses viajantes, e as pessoas dizem que suas mercadorias e seus equipamentos foram vistos depois nas tendas do mercado. Se Aram não os vendeu depois de matar seus proprietários, como chegaram até ali? Eu não tenho nada com isso, respondeu o cimério, tocando o cabo da enorme espada que levava pendurada no quadril. Até tive que vender meu cavalo. Mas não são apenas os estrangeiros ricos que desapareceram pelas noites da casa de Aram Bakshi, acrescentou o Zuagir. Não, ali dormiram homens pobres do deserto e também desapareceram. Uma vez, um chefe Zuagir, cujo filho havia desaparecido desse modo, queixou-se diante do sátrapa Jungir Khan, o qual ordenou que a casa fosse examinada por seus soldados. E encontraram um sótão cheio de cadáveres? Perguntou Conan ironicamente. Não encontraram nada. E o chefe foi expulso da cidade com ameaças, com maldições, mas o homem estremeceu. Chegou mais perto de Conan e acrescentou. Toparam com algo mais, no limite do deserto, além das casas.
há um oásis com palmeiras, e nele há uma fossa. E dentro dessa fossa encontraram ossos humanos, chamuscados e escurecidos. Não uma, mas muitas vezes. Isso prova o quê? Perguntou Conan com um grunhido. Que Arambaksh é um demônio! Nesta maldita cidade que os estígios construíram, e mais tarde os Hircanianos governaram, onde gente branca, marrom e negra se mistura constantemente, produzindo híbridos de toda a classe, cor e condição. Não há ninguém capaz de distinguir quem é um homem e quem é um diabo disfarçado. Arambaksh é um demônio em forma de homem. À noite ele assume a verdadeira forma e leva seus hóspedes até o deserto, onde se reúne em conclave com outros diabos da área. E por que mata sempre estrangeiros? Perguntou Conan com um tom cético. Bem, o povo da cidade não toleraria que assassinassem seus concidadãos, mas não lhe importa que matem os estrangeiros que caem em suas mãos. Conan, você é do Ocidente e não conhece os segredos desta terra antiga, mas desde a criação do mundo, os demônios do deserto têm adorado a Yog, o Senhor dos espaços vazios, através do fogo. Um fogo que devora vítimas humanas. Tenha cuidado, continuou dizendo o homem. Você morou durante muitas luas nas tendas dos Uyajiris e é o nosso irmão. Não vá à casa de Arambaksh. Vai-te daqui, disse Conan repentinamente. Por ali vem um pelotão de guardas da cidade. Se te veem, lembrarão que alguém roubou um cavalo do estábulo do sátrapa. O Zuagir abriu a boca e afastou-se rapidamente. Conseguiu se esconder entre uma coluna de pedra e uma barraca da feira, detendo-se um momento para acrescentar. Tenha cuidado, irmão. Há demônios na casa de Arambaksh. E em seguida desapareceu correndo por uma estreita ruela lateral. Conan ajustou o largo cinto que sustentava sua espada e olhou com calma o grupo de guardas que o observava inquisitivamente à medida em que passavam ao seu lado. Os guardas olharam-no com curiosidade e desconfiança, porque se destacava por sua estatura do resto da multidão que abarrotava as ruas sinuosas de Zamboula. Seus olhos azuis e suas estranhas feições diferenciavam-no dos orientais. Sua enorme espada que levava pendurada ao cinto também indicava uma diferença. Os guardas não se detiveram ao seu lado. Continuaram avançando entre a multidão que lhes abria caminho. Eram pelistianos atarracados, de narizes aquilinos e barbas muito negras, que caíam sobre os peitos cobertos com cota de malha. Se tratavam de mercenários contratados pelos governantes turanianos, e todo o povo os odiava. Conan olhou em direção ao sol, que começava a se esconder atrás das casas de tetos planos da parte ocidental da feira. Ajustou mais uma vez o cinto de sua espada e dirigiu-se à taberna de Arambaksh. Com passadas de montanhês, avançou pelas ruas agitadas multicoloridas, onde as túnicas esfarrapadas dos mendigos misturavam-se às luxuosas calats debrumadas de arminho e os vestidos de seda adornados com pérolas das ricas cortesãs. Se via gigantescos escravos negros, vagabundos de barbas negras das cidades semitas, nômades cobertos de farrapos empoeirados, vindos dos desertos vizinhos, comerciantes e aventureiros de todas as terras do Oriente. A população nativa também era heterogênea. Há séculos haviam chegado os exércitos da Estígia e erigiram um império no deserto oriental. Zamboula era então uma pequena cidade de comerciantes, circundada por um oásis e habitada pelos descendentes dos nômades.
Os estígios transformaram-na numa cidade e povoaram-na com sua própria gente e com escravos xemitas e cuxitas. As incessantes caravanas que atravessavam o deserto de leste a oeste e vice-versa trouxeram riquezas e contribuíram para a mistura das raças. E então chegaram os conquistadores turanianos vindos do Oriente para reduzir as fronteiras da Estígia. E desde há quase uma geração, Zamboula havia se transformado no posto fronteiriço mais avançado de Turã e estava governada por um sátrapa turaniano. A autêntica Babel de línguas que ali se falava ressoava nos ouvidos do Cimério, à medida que atravessava as ruas agitadas de Zamboula, nas quais, de vez em quando, aparecia um grupo de cavaleiros destemidos. Se tratava dos ágeis e esbeltos guerreiros de Turã, com rostos escuros de falcão e espadas curvas de aço reluzente. O povo saía correndo ao ouvir os cascos de seus cavalos, que conduziam como se fossem os amos e senhores de Zamboula. Mas os altos e taciturnos estígios miravam-nos, furiosos das sombras, onde recordavam suas antigas glórias. A população importava muito pouco se o rei, que dirigia seus destinos, vivia na escura Kemi ou na brilhante Agarapur. Jangir Khan governava Zamboula, e o povo sussurrava que Nafertari, a querida do sátrapa, governava por sua vez a Gangir Khan. Mas o povo vivia a vida comercializando, disputando, jogando, bebendo e amando, como haviam feito durante séculos, desde que suas torres e minaretes haviam se erguido sobre as areias do Karamun. Os postes de bronze com dragões esculpidos já tinham sido acesos antes que Conan chegasse à casa de Arambakshi. Sua taberna era a última casa habitada da rua, um extenso jardim cheio de palmeiras, rodeado por um muro, separava-a das casas que haviam ao seu redor. Em direção ao oeste da taberna, havia outro pequeno bosque de palmeiras, no exato local em que a rua transformava-se em estrada e adentrava o deserto. No outro lado da taberna, havia uma fileira de cabanas desertas, cobertas pela sombra de algumas palmeiras que só estavam habitadas por morcegos e chacais. À medida que Conan avançava pelo caminho, perguntou-se por que os numerosos mendigos de Zamboula não haviam ocupado aquelas casas vazias, mesmo que só fosse para dormir. As luzes brilhavam às suas costas. Ali não havia postes de tipo algum, exceto o que pendia na entrada da taberna. Não se via mais que a luz das estrelas e a fina poeira do caminho, e ouvia-se o sussurro das palmeiras, causado pela brisa do deserto. A porta da taberna não levava à estrada, mas a uma estreita rua situada entre a taberna e o jardim cheio de palmeiras. Conan puxou com força a grossa corda que pendia do sino que havia na entrada, e logo bateu à porta de madeira, golpeando com o punho de sua espada. A porta se entreabriu um pouco, e um rosto negro o espreitou por uma estreita fresta. "Abre, condenado!" berrou Conan. "Sou um hóspede. Paguei um quarto a Aran e vou desfrutar dele por Kron." O negro alongou um pouco o pescoço para ver se havia alguém atrás de Conan. A seguir, abriu completamente a porta, sem fazer o menor comentário, e voltou a fechá-la atrás do cimério, e depois disso correu um pesado ferrolho. O muro era bastante alto, mas havia muitos ladrões em Zamboula, e uma casa situada no limite com o deserto tinha que defender-se contra os ataques noturnos dos nômades. Conan atravessou um jardim, no qual as flores brancas balançavam à luz das estrelas. A seguir, entrou na sala onde um estígio, com a cabeça raspada ao estilo dos estudantes,
encontrava-se ao lado da mesa, com os olhos fechados, filosofando sobre mistérios insondáveis, enquanto mais além, em uma esquina, havia alguns indivíduos de aspecto sinistro jogando dados. Aram Baksh adiantou-se, caminhando suavemente. Era um homem corpulento, com uma barba negra que lhe cobria o peito. Tinha um nariz proeminente e uns olhos negros e pequenos, que jamais estavam quietos. Quer comer? Perguntou. Ou beber? Comi um pedaço de carne e outro pão no suque, respondeu Conan com um grunhido. Traga-me uma jarra de vinho de Gazan. Tenho dinheiro suficiente para pagá-la. Depois de dizer isto, arremessou uma moeda de cobre sobre a mesa manchada de vinho. Não tem ganhado nas cartas? Como podia se tinha umas poucas moedas de prata para começar? Te paguei a estalagem esta manhã, porque estava quase certo que perderia. Queria estar seguro de ter uma cama onde dormir essa noite. Tenho notado que em Zamboula ninguém dorme nas ruas. Até os mendigos buscam o esconderijo e se trancam antes que escureça. A cidade deve estar cheia de ladrões sedentos por sangue. Conan bebeu o vinho de um gole só e logo seguiu Aram para fora da sala. Os jogadores de dados que estavam atrás dele interromperam a partida para olhá-lo com curiosidade. Não disseram nada, mas o estígio soltou uma gargalhada cínica e zombeteira. Os outros baixaram o olhar, tratando de evitar os olhos de seus colegas. As artes que o estígio estudava não lhe permitiam compreender os sentimentos de um ser humano normal. Conan seguiu Aram por um corredor iluminado por lâmpadas de cobre, e não lhe agradou nada verificar que seu anfitrião caminhava de forma realmente estranha e sem fazer o menor ruído. Os pés de Aram estavam calçados com sapatos macios, e o estíbulo estava coberto por tapetes turanianos, mas naquela figura havia algo evidentemente desagradável e suspeito. No final do sinuoso corredor, Aram deteve-se diante de uma porta na qual havia uma pesada barra de ferro, apoiada sobre uns fortes suportes de metal. O taberneiro levantou a barra e fez o cimério adentrar um quarto de aspecto agradável. Conan se deu conta em seguida de que as janelas eram pequenas e tinham grades de ferro forjado com desenhos artísticos. Havia tapetes no chão, um teto de estilo oriental e cadeiras de madeira talhada. Era um quarto muito mais cômodo e agradável do que o Conan conseguira pelo mesmo preço no centro da cidade, o que havia lhe agradado muito quando, esta mesma manhã, descobrira o quão escasso estava o seu bolso em consequência das farras. Chegara em Zamboula vindo do deserto fazia uma semana. Aram já havia acendido uma lâmpada de bronze e indicou a Conan as duas portas que havia no quarto. Ambas possuíam grandes ferrolhos fortes de ferro. Essa noite pode dormir tranquilo e seguro, Cimério, disse Aram, pestanejando do umbral. Conan grunhiu algo ininteligível e arremessou sua espada sobre o leito. Seus ferrolhos e suas barras de ferro serão fortes, disse bruscamente. Mas eu durmo sempre com o aço ao meu lado. Aram não respondeu. Permaneceu de pé, imóvel, acariciando a barba e contemplando a perigosa arma. Logo retirou-se em silêncio e fechou a porta atrás de si. Conan fechou a tranca, cruzou o quarto, abriu a porta do fundo e olhou para fora. O quarto estava situado numa ala da casa, da qual se via o caminho que havia a oeste da cidade. A porta dava para um pequeno pátio rodeado por um muro. Este não tinha aberturas, mas a parede que ladeava o caminho era baixa, e não havia fechaduras da porta de entrada. Conan permaneceu na porta por um momento. O brilho da lâmpada refletia-lhe nas costas. Observou o caminho que se perdia entre as palmeiras. As folhas sussurravam sob a brisa suave.
Mais além estava o deserto. Na parte alta da rua, em direção contrária, havia luzes, e os ruídos da cidade chegavam debilmente aos seus ouvidos. Mas ali só se ouvia o murmúrio das palmeiras. Se via a poeira da estrada e as cabanas desertas de tetos baixos, sobre os quais refletia-se a azulada palidez do céu. Em algum lugar, situado além dos pequenos bosques de palmeiras, começou a soar um tambor. O Cimério recordou as advertências dos Zuagires. Agora lhe pareciam menos fantasiosas do que lhe pareceram nas ruas abarrotadas de gente e de luzes. Voltou a se perguntar que significado poderiam ter aquelas cabanas vazias. Por que os mendigos a evitavam? Voltou a entrar no quarto. Fechou a porta e passou o trinco. A luz começou a tremeluzir. Conan a examinou e praguejou entre dentes quando se deu conta de que o azeite da lâmpada tinha quase terminado. Quis chamar Aram, mas encolheu os ombros e apagou a luz com um forte sopro. Estendeu-se comodamente sobre o leito da escuridão suave, com uma das mãos apoiada instintivamente no cabo da espada, olhando preguiçosamente as estrelas através das janelas gradeadas e ouvindo o murmúrio da brisa no jardim das palmeiras. Submergiu num sono profundo, escutando vaga e inconscientemente o rufar do tambor no deserto. O suave atabaque de um tambor tocado suave e ritmicamente por uma mão negra. Capítulo 2 – Os fantasmas noturnos. Foi o sigiloso abrir de uma porta que despertou o Cimério. Conan não costumava despertar como os homens civilizados, aturdidos, drogados e estúpidos. Ele acordou instantaneamente, com a mente clara e reconhecendo o som que havia interrompido seu sono. Permaneceu imóvel e tenso na escuridão, e viu como se abria lentamente a porta exterior. À luz das estrelas, viu uma enorme silhueta negra, de ombros largos e cabeça disforme, destacada contra a débil luz do exterior. Conan sentiu um calafrio. Havia passado o trinco na porta. Como era possível que se abrisse senão através de poderes sobrenaturais? E como era possível que um ser humano tivesse uma cabeça semelhante? Lembrou das histórias que havia ouvido, das tendas dos Zuagires, sobre demônios, sobre fantasmas. Estava encharcado de suor. Nesse momento o monstro deslizou, sem fazer ruído, para o interior do quarto, agachando-se e arrastando os pés. Um odor familiar chegou até o Cimério, o que o não tranquilizou em absoluto, dado que as lendas Zuagires diziam que os demônios cheiravam dessa forma. Sem fazer o menor ruído, Conan encolheu suas longas pernas sobre o corpo. Tinha a espada na mão direita e atacou violenta e repentinamente como um tigre em plena escuridão. Nem sequer um demônio teria sido capaz de evitar o seu golpe rápido e feroz. Sua espada cravou-se em carne e em osso, e algo caiu pesadamente no chão, proferindo um estranho grito. Conan se agachou na escuridão, sustentando na mão a espada manchada de sangue. Fosse demônio, animal ou humano, a coisa jazia morta no chão. Cheirou a morte como só os seres selvagens e primitivos são capazes de cheirar. Logo, olhou pela porta entreaberta em direção ao pátio iluminado pela luz das estrelas. A porta da entrada estava aberta, mas o pátio estava vazio. Conan fechou a porta, mas não pôs a tranca. Tateando na escuridão, encontrou a lâmpada e acendeu-a.
Sobrava azeite suficiente para queimar por mais 1 ou 2 minutos. Depois inclinou-se sobre o corpo que jazia no chão, em meio a uma grande poça de sangue. Era um negro gigantesco, completamente nu, exceto por uma pequena tanga. Numa das mãos ainda segurava um grosso porrete. O cabelo encrespado do indivíduo estava cheio de espinhos, de pequenos ramos e de barro. Era essa cabeleira de bárbaro que dava à sua cabeça um aspecto monstruoso à luz das estrelas. Com essa pista para resolver o enigma, Conan abriu os grossos lábios vermelhos do homem e grunhiu ao contemplar uns dentes afiados. Agora ele entendia o mistério dos forasteiros, aqueles desaparecidos da casa de Aram Bakshi, assim como o significado do tambor que soava para além das palmeiras, e o mistério da fossa cheia de ossos chamuscados. Aquela fossa onde se assava uma estranha carne, enquanto as feras negras sentavam-se ao seu redor para saciar a fome monstruosa. O homem que estava estendido ao chão era um escravo canibal de Darfar. Havia muitos homens como esse na cidade. O canibalismo não era abertamente tolerado em Zamboula, mas agora Conan entendia por que o povo se trancava em suas casas à noite e por que até os mendigos evitavam as cabanas semidestruídas e se negavam a dormir nas ruas. O cimério grunhiu repugnado ao imaginar esses enormes selvagens perambulando à noite pelas ruas em busca de suas presas humanas, e homens que, como Aram Bakshi, lhe abriam as portas. O estalajadeiro não era um demônio, era algo muito pior. Os escravos de Darfar eram ladrões conhecidos. Não havia dúvida de que parte de seus saques desonestos iam parar nas mãos de Aram Bakshi, e em troca, ele lhes vendia a carne humana. Bem, Conan voltou a apagar a luz, aproximou-se da porta e a abriu. Logo passou a mão pelos enfeites que haviam na parte exterior. Um deles era móvel e punha em funcionamento o ferrolho interior. O quarto era uma arapuca para caçar seres humanos, como se fossem coelhos. Mas desta vez, ao invés de um coelho, haviam pegado um velho tigre, com dentes de sabre. Conan aproximou-se da outra porta, levantou o trinco e fez pressão sobre ele. Não se movia, mas lembrou que havia um ferrolho do outro lado. Aram não corria riscos com suas vítimas, nem com homens com os quais lidava. O cimério pôs na cintura o cinto da espada, saiu ao pátio e cerrou a porta. Não tinha intenção de demorar mais seu acerto de contas com o terrível Aram Bakshi. Se perguntou quantos pobres diabos haviam sido assassinados enquanto dormiam, arrancados daquele quarto e logo levados ao caminho que atravessava o jardim de palmeiras até chegarem à fossa. Se deteve no pátio. Continuava ouvindo o atabaque do tambor e, de repente, ouviu um resplendor avermelhado através das palmeiras. O canibalismo era algo mais que um apetite perverso para os selvagens de Darfar. Era parte integral do seu terrível culto bestial. Os abutres já estavam reunidos em conclave, mas fosse qual fosse a carne que enchesse seus estômagos, não seria a sua. Para chegar até onde estava Aram Bakshi, teria que subir por um dos muros que separavam o pátio do resto da casa. Os muros eram altos, provavelmente construídos para defender-se dos canibais. Mas Conan não era um selvagem criado nos pântanos. Sua infância havia transcorrido nas montanhas acidentadas de sua terra natal. Encontrava-se ao pé do muro mais próximo,
quando ouviu um grito assustador sob as árvores. Conan ficou imóvel, escondido junto à porta de entrada e contemplando o caminho que havia diante dele. O som vinha das sombras, onde se encontravam as cabanas do outro lado da rua. Ouviu um som abafado, como se alguém tentasse gritar inutilmente sob a pressão de uma mão sobre sua boca. Um grupo de silhuetas surgiu das sombras, que haviam além das cabanas, e começou a avançar pelo caminho. Eram 3 selvagens enormes, que carregavam o corpo delgado que se debatia entre seus braços. Conan distinguiu a brancura de um dos membros, retorcendo-se sobre a luz das estrelas, quando o prisioneiro, fazendo um terrível esforço, libertou-se da pressão brutal das mãos de seus captores e começou a correr pela estrada em direção às cabanas. Se tratava de uma bela mulher branca, completamente nua. Os selvagens correram atrás dela, e quando entraram nas sombras, ouviu-se outro grito terrível de angústia, de agonia e de horror. Conan, vermelho de raiva pelo macabro espetáculo, saltou à frente e atravessou correndo a estrada. Nem a vítima nem seus sequestradores se deram conta de sua presença, até que chamou-lhes a atenção o suave ruído de seus passos sobre a poeira do caminho. Mas neste momento, Conan já havia se lançado sobre eles, com aquela fúria de um vendaval. 2 dos selvagens viraram-se para enfrentá-lo, erguendo seus poderosos porretes, mas eles falharam ao calcular a velocidade de Conan. Um deles caiu por terra, com as entranhas de fora, antes que pudesse fazer qualquer coisa. Logo, girando com a rapidez de um felino, Conan evitou o golpe de outro porrete e atacou com a rapidez de um raio. A cabeça do selvagem voou pelos ares. Seu corpo deu uns passos cambaleantes, enquanto levantava desesperadamente as mãos e finalmente caiu ao solo. Outro canibal recuou, emitindo um grito abafado enquanto soltava sua vítima. A mulher tropeçou e caiu ao chão. O homem correu, tomado pelo pânico, em direção à cidade. Conan correu atrás dele. O medo dava asas aos pés do selvagem, mas antes que chegasse à cabana situada a leste, o homem sentiu a morte em suas costas e gritou como um boi degolado. "Cão obscuro do inferno!" gritou Conan, afundando a espada entre seus ombros escuros, com tanta fúria que metade da lâmina lhe saiu pelo peito. O sujeito caiu para frente, com um grito abafado. Logo Conan apoiou ambos os pés no solo e tirou a espada do corpo do selvagem. A brisa balançava as folhas das árvores. Conan sacudiu a cabeça como um leão que agita sua juba e grunhiu, mas não surgiram novas sombras entre as árvores. Diante das cabanas se via a estrada iluminada pelas estrelas completamente vazia. Girou rapidamente sobre os calcanhares ao ouvir um ruído de passos às suas costas, mas se tratava tão somente da mulher, que correu até ele, rodeou-lhe o pescoço com ambas as mãos e pôs-se a chorar desesperadamente pelo que acabava de acontecer, e aliviada por ter escapado de uma morte certa. "Calma, garota", disse Conan. "Tudo já passou." "Como foi que lhe pegaram?" A jovem soluçou e murmurou algo ininteligível. Em seguida, ele esqueceu Aram Bakshi e observou a garota à luz das estrelas. Era clara, embora de pele morena. Tratava-se evidentemente de uma das tantas misturas de etnias que ocorriam em Zambola. Era alta, esbelta e delicada. Por outro lado, estava numa posição perfeita para ser observada. A admiração refletiu-se nos olhos duros do cimério,
quando olhou seus esplêndidos seios e suas pernas bem torneadas, que ainda tremiam por causa do medo e do esforço físico. Conan envolveu sua cintura com um braço e disse, tentando acalmá-la: "Pare de tremer, garota. Você está a salvo." O contato com o braço de Conan pareceu tranquilizar a jovem. Jogou para trás seus espessos e sedosos cabelos e deu uma olhada temerosa por cima do ombro, enquanto se apertava mais ao cimério, como que buscando proteção e segurança. "Me pegaram na rua", murmurou com uma voz trêmula. "Os selvagens estavam esperando, escondidos sob uma arcada escura. Esses monstros asquerosos. Sete, tenha piedade de mim. Creio que sonharei com isso pro resto da vida." "E o que estava fazendo na rua a esta hora da noite?" perguntou Conan, fascinado pela sedosa pele que sentia sob seus dedos acariciadores. Mais uma vez a garota jogou para trás seus cabelos negros, com um nervoso movimento da cabeça, e olhou Conan nos olhos. Não parecia se dar conta de suas carícias. "Foi meu amante. Por culpa do meu amante tive que sair correndo à rua. Ele ficou louco e tentou me matar. Quando fugia dele, caí nos braços desses animais." "Uma beleza como a sua pode enlouquecer qualquer homem", disse Conan, acariciando seus cabelos sedosos. A moça sacudiu a cabeça, como se despertasse de um sonho. Já não tremia e sua voz era mais firme. "Foi a maldição de um sacerdote, de Totrasmek, o grande sacerdote de Hanuman, que me desejava para ele, aquele cão maldito." "Não precisa insultá-lo por isso", disse Conan com um sorriso. "A velha hiena tem o gosto melhor do que eu supunha." A garota ignorou a gentileza. Estava recuperando a serenidade. "Meu amante é um jovem soldado turaniano. Para vingar-se de mim, Totrasnek lhe deu uma droga que o deixou louco. Desembainhou sua espada e, em meio à sua loucura, tentou me matar, mas fugi para a rua. Os selvagens me pegaram e me trouxeram a este... O que foi isso?" Conan virou-se rapidamente, sem fazer o menor ruído. Como uma sombra, arrastou a jovem para trás da cabana mais próxima e esconderam-se debaixo de uma palmeira. Permaneceram imóveis e tensos, enquanto o murmúrio de vozes que ambos haviam ouvido ia ficando cada vez mais audível. Um grupo de selvagens, uns 9 ou 10, avançavam pelo caminho, vindos da cidade. A jovem apertou o braço de Conan, e este sentiu que a mulher tremia horrorizada. Naquele momento, ouviram-se claramente as vozes dos selvagens. "Nossos irmãos já estão reunidos junto à fossa", disse um. "Não tivemos sorte. Espero que eles tenham tido por nós." "Haran nos prometeu um homem", sussurrou o outro, enquanto Conan prometia outra coisa a Haran. "Haran sempre cumpre com a palavra", grunhiu outro selvagem. "Temos conseguido muitos homens em sua taberna, mas lhe pagamos bem. Eu mesmo lhe entreguei 10 fardos de seda que roubei do meu amo, por 7, que era uma boa seda." Os selvagens passaram rapidamente, levantando a poeira com seus pés descalços. Logo suas vozes se perderam à distância. "Nos tem vindo, apesar dos cadáveres que estão atrás dessas cabanas", murmurou Conan. "Se olham no quarto de Arambakshi, encontrarão outro morto. Vamos sair daqui." "Sim, vamos o quanto antes", suplicou a garota, que voltou a ficar nervosa. "Meu amante estará vagando sozinho pelas ruas. Os selvagens poderiam pegá-lo." "Costume maldito.
exclamou Conan, caminhando com a garota em direção à cidade e deixando para trás as cabanas e as palmeiras. Por que os cidadãos não se desfazem desses cães selvagens? Ah, são escravos valiosos, sussurrou a jovem. São muitos, e teme-se que eles se rebelem. Se for negada a carne que desejam, o povo de Zambola sabe que vagam à noite pelas ruas, e todo mundo cuida-se muito bem de trancar as portas, salvo quando sucede algo imprevisto, como foi o meu caso. Os selvagens atacam toda a presa possível, mas costumam preferir os estrangeiros. O povo de Zambola não se preocupa com os forasteiros que vêm de passagem por aqui. A garota fez uma pausa e acrescentou: há homens como esse Aram Bakshi que vendem estrangeiros aos selvagens. Não se atreveriam a fazer tal coisa com nossos cidadãos. Conan cuspiu enojado e imediatamente conduziu sua acompanhante à estrada que se transformava em rua. De ambos os lados havia casas escuras e silenciosas. Esconder-se nas sombras não combinava com seu caráter. Aonde quer ir? Perguntou o cimério. A jovem não parecia opor resistência ao fato de Conan levá-la abraçada pela cintura. À minha casa, despertar meus criados, respondeu, para que procurem meu amante. Não quero que a cidade, os sacerdotes, nem ninguém saibam que ele enlouqueceu. É um oficial com um futuro promissor. Talvez, se conseguirmos achá-lo, possamos curá-lo de sua loucura. Se conseguirmos? Perguntou Conan. O que te faz achar que eu estou disposto a passar a noite procurando um louco pelas ruas? A garota fitou-lhe os olhos e entendeu perfeitamente o brilho de seu olhar. Qualquer mulher teria compreendido que o cimério a seguiria onde quer que fosse, pelo menos por enquanto, mas sendo mulher, ocultou seus pensamentos a respeito. Por favor, suplicou com lágrimas nos olhos, eu não tenho ninguém a quem pedir ajuda. Tu tens sido tão bom. Está bem, grunhiu Conan. Está bem. Como se chama esse jovem? Alaf Dahal. Eu me chamo Zabib e sou bailarina. Dancei muitas vezes para os sátrapas Junjin Khan e sua querida Nafertari, e diante de todos os nobres e todas as senhoras da corte. Totrasmek me desejava, e já que eu recusei, ele me transformou na ferramenta inocente de sua vingança contra Alaf Dahal. Pedi a Totrasmek uma poção de amor, sem suspeitar até onde podia chegar o seu ódio e sua astúcia. Ele me deu uma droga para que eu colocasse no vinho, e me jurou que quando Alaf Dahal a bebesse bem, me amaria mais que nunca e satisfaria todos os meus desejos. E então misturei a droga com o vinho do meu amante. Mas quando ele bebeu, ficou louco, e logo ocorreu que lhe contei. Esse cão do Totrasmek, maldita víbora mestiça. A jovem apertou o braço de Conan, e ambos se deteram em seguida. Haviam chegado ao distrito das barracas, onde estava deserto e às escuras, pois era muito tarde. Estavam passando diante de uma pequena ruela, na qual havia um homem de pé, imóvel e silencioso. Tinha a cabeça inclinada, mas Conan percebeu o estranho brilho de seus olhos que fitavam-no sem piscar. O cimério estremeceu, é claro, não por medo da espada que o homem sustentava à mão, mas devido à sua misteriosa postura e o seu silêncio. Estava claro que se tratava de um louco. Conan afastou a garota e desembainhou a espada. Não o mate, por favor, suplicou a jovem. Em nome de Sete, não o mate. Você é forte e poderá subjugá-lo. Veremos, murmurou o cimério, com a espada na mão direita fechando o punho da esquerda. Deu um passo até a ruela e, neste momento, com terrível gargalhada, o turaniano o atacou. Ao aproximar-se, o oficial ergueu a espada e ficou na ponta dos pés para atacar com todas as forças.
Ao deter o golpe, a espada de Conan arrancou faíscas do aço inimigo, e um segundo depois, o louco estava estendido ao chão, inconsciente, devido a um formidável soco que Conan acabava de lhe dar com a mão esquerda. A garota correu até ele. Oh, não está! Ele não está! Conan se agachou com um rápido movimento e virou de um lado o corpo do homem. Em seguida, examinou-o com as mãos. Não está ferido gravemente, disse Conan. Sangra pelo nariz, mas bem, isso aconteceria a qualquer um depois de levar um golpe assim na mandíbula. Recobrará os sentidos em seguida. E até é possível que recupere a razão depois. Enquanto isso, lhe amarrarei os pulsos com o cinto da espada. Ah, sim. E agora, onde quer que o leve? Espere. A jovem ajoelhou-se junto ao corpo imóvel, tomou as mãos atadas do homem e examinou-as minuciosamente. Os olhos da jovem brilhavam como azebiches à luz das estrelas, quando ela o fitou. Você é um homem de verdade, disse. Ajude-me. Totrasmek deve morrer. Mate-o por mim. E meter meu pescoço numa forca turaniana? Perguntou Conan bruscamente. Não! Os delgados braços da garota, duros como aço, envolveram o pescoço musculoso do cimério. Logo o corpo quente da jovem latejou, comprimindo-se contra o dele. Em seguida acrescentou: Os Hircanianos não amam Totrasmek. Os sacerdotes de Set o temem. É um mestiço que governa graças ao medo e à superstição. Eu rendo culto a Set, e os turanianos adoram a Erlik. Mas Totrasmek realiza sacrifícios diante de Hanuman, o maldito. Os nobres turanianos temem sua magia obscura e o poder que exerce sobre a população mestiça, e por isso o odeiam. Inclusive Jangir Khan e a sua querida Nafertari o temem e o odeiam ao mesmo tempo. Se ele aparecer à noite morto no templo, ninguém buscaria seu assassino. E a sua magia obscura? Perguntou Conan. Você é um guerreiro, respondeu a garota. Arriscar sua vida é parte da profissão. Claro, por um preço, admitiu Conan. Haverá um preço, respondeu a jovem respirando fundo e pondo-se na ponta dos pés para olhá-lo fixamente nos olhos. A proximidade daquele corpo ardente e vibrante fez as veias de Conan pegarem fogo. O perfume do seu hálito lhe subiu à cabeça, mas quando seus braços envolveram-lhe o corpo esbelto, a jovem libertou-se deles com um movimento rápido e disse: Espere. Primeiro, me ajude nessa questão. Diga-me qual será o preço, sugeriu Conan, falando com certa dificuldade. Recolha meu amante. Conan obedeceu e colocou o corpo inerte do homem sobre o ombro. Nesse momento, sentia que poderia derrubar o palácio de Jangir Khan com a mesma facilidade. A garota murmurou algumas palavras ternas ao ouvido do homem inconsciente. Não havia nenhuma hipocrisia em sua atitude. Evidentemente amava muito a Lafdahal. Fosse qual fosse o trato que fizera com Conan, não influiria em nada nas suas relações com a Lafdahal. Nessas coisas, as mulheres são mais práticas que os homens. Siga-me. A jovem apressou o passo pela rua e o cimério caminhou atrás dela, sem sentir o menor incômodo pela carga que levava sobre o ombro. Olhou cautelosamente ao seu redor, mas não viu nada suspeito. Sem dúvida, os homens de Darfar estavam reunidos junto à fossa. A garota dobrou uma rua estreita e logo bateu a uma porta em forma de arco. Quase em seguida, um criado abriu a placa de madeira e mostrou sua negra cabeça. A jovem murmurou algo em voz baixa. Soaram os ferrolhos e abriu-se a porta.
Um gigantesco negro destacou-se contra a débil luz de uma lâmpada de cobre. Uma rápida olhada bastou a Conan para comprovar que não se tratava de um homem de Darfar. Tinha os dentes tortos e a cabeça quase raspada. Seguramente procedia de Wadai. Zabib disse algo e Conan depositou o corpo do homem nos braços do negro, que seguidamente colocou-o num divã de veludo. O oficial não dava sinais de recobrar os sentidos. O golpe que recebera teria derrubado um boi. Zabib inclinou-se sobre ele, retorcendo as mãos. Logo ergueu-se e fez um sinal ao cimério. A porta se fechou suavemente, e os ferrolhos voltaram a se ouvir. Uma vez na rua, Zabib tomou a mão de Conan. A sua tremia um pouco. "Não vai falar comigo?" Conan negou em silêncio, movendo a cabeça. "Então me siga até o santuário de Hanuman, e que os deuses tenham piedade de nós." Avançaram pela rua em silêncio, como dois fantasmas. Talvez naqueles tempos a garota estivesse pensando em seu amante, que se encontrava estendido sem consciência no divã, sob as lâmpadas de cobre, ou talvez tremesse de medo pelo que lhes esperava no demoníaco templo de Hanuman. O bárbaro pensava na mulher que caminhava agilmente ao seu lado. O perfume dos seus cabelos chegava até ele, e a brisa sensual de sua presença enchia-lhe o cérebro, sem deixar espaço para outros pensamentos. Em certo momento, ouviram um ruído de passos e esconderam-se sob as sombras de uma escura arcada, até que viram passar um grupo de guardas pelistianos. Eram uns 15. Marchavam em formação cerrada, com lanças na mão, enquanto os homens que avançavam na retaguarda levavam escudos de latão às costas para protegerem-se das navalhadas da traição. A terrível ameaça dos canibais selvagens chegava a ser perigosa até para homens armados. Enquanto o grupo de guardas se perdeu de vista ao final da rua, Conan e a garota saíram de seu esconderijo e apressaram o passo. Pouco depois, viram o edifício quadrado e de teto baixo que se erguia próximo a eles. O templo de Hanuman encontrava-se em meio a uma grande praça, deserto e silencioso sob as estrelas. Um muro de mármore cercara o santuário, que tinha uma abertura em frente ao portal. Essa abertura não tinha portas ou qualquer tipo de barreiras. "Por que os selvagens não buscam suas presas aqui?" perguntou Conan. "Não há nada que lhes impeça de entrar no templo." Sentiu que a garota tremia de medo quando apoiou-se nele. "Temem Totrasmek, assim como todos os habitantes de Zambola, inclusive Jangir Khan e Nafertari. Venha, vamos agir rapidamente, antes que desapareça a pouca coragem que me resta." O medo da garota era evidente, mas ainda assim não hesitava. Conan desembainhou a espada e atravessou o umbral do templo na frente da jovem. O cimério conhecia muito bem os terríveis hábitos daqueles sacerdotes orientais e estava certo de que um invasor do templo Hanuman poderia encontrar-se com qualquer tipo de horror. Também sabia que existia a possibilidade de, tanto ele quanto a garota, jamais saírem vivos do templo, mas Conan havia arriscado sua vida demasiadas vezes para ficar pensando nisso. Entraram num pátio com chão de mármore que brilhava com uma luz branca sob as estrelas. Um breve trecho de largos degraus levava à porta principal, circundada por enormes colunas. As grandes portas de bronze estavam abertas, como haviam ficado durante séculos, mas no interior não haviam fiéis, nem se queimava incenso. Durante o dia chegavam homens e mulheres que deixavam suas oferendas ao pé do obscuro altar, diante do deus macaco. À noite, o povo evitava o templo, como a lebre evitava o rastro de uma serpente. No interior do santuário estava fracamente iluminado por uma estranha lâmpada, e elas davam certa sensação de irrealidade. Próximo à parede do fundo, atrás do negro altar de pedra, estava o Deus,
sentado com o olhar sempre fixo na porta aberta, através da qual haviam entrado durante séculos as vítimas arrastadas por correntes. Havia um pequeno canal que ia da soleira até o próprio altar, e quando os pés de Conan pisaram nu, o cimério afastou-se rapidamente, como se houvesse pisado numa serpente. Esse sulco havia sido feito pelos milhares de pés humanos que morreram gritando sobre o sinistro altar. Ali estava Hanuman, mirando com os olhos malignos e bestiais, através de sua máscara talhada. Não estava sentado como um macaco, mas com as pernas cruzadas feito um homem, ainda que com o mesmo aspecto de símio. Estava esculpido em mármore negro, mas seus olhos eram rubis que brilhavam com um resplendor vermelho e libidinoso. Pareciam brasas infernais. Suas mãos enormes estavam apoiadas sobre seu colo, com as palmas para cima, e tinha os dedos separados como garras. No exagero de seus atributos e no aspecto de sátiro que tinha, refletia-se o abominável cinismo do culto degenerado que o deificava. A jovem se movia ao redor da imagem, em direção à parede traseira, e quando um dos seus quadris roçou um dos joelhos de mármore do macaco, saltou para trás, como se houvesse tocado num réptil. Havia um espaço de 1 metro entre as costas largas do ídolo e a parede de mármore, com friso folheado a ouro. A cada lado do ídolo havia uma porta de marfim sob o arco dourado. Estas portas levam a um corredor em forma de ferradura, disse a jovem apressadamente. Estive uma vez no interior do templo, só uma vez. A jovem tremeu e seu corpo se contraiu diante da lembrança horrível e obscena. Logo acrescentou: o corredor tem forma de ferradura, e cada um de seus extremos vai dar neste quarto. Os aposentos de Totrasmek se encontram na curva do corredor, mas há uma porta secreta nesta parede, que leva diretamente a um aposento interior. A jovem começou a passar suas mãos pela superfície lisa, onde não se via uma só fenda ou abertura. Conan estava ao seu lado, com a espada na mão, olhando cuidadosamente ao seu redor. O silêncio, o vazio que havia no santuário e o que imaginava ver atrás do muro o faziam sentir-se como uma fera selvagem numa armadilha. Ah! Finalmente a garota encontrou a mola oculta. Em seguida, se abriu uma brecha quadrada no muro. 7! Gritou a jovem. Mesmo quando Conan saltou sobre ela, não pôde fazer nada. Nesse momento, a enorme mão disforme agarrou a jovem pelos cabelos, e em 1/10 de segundo, todo o seu corpo desapareceu pela abertura que havia no muro. Conan só pôde tocar-lhe uma de suas pernas nuas. Do outro lado da parede, ouviu-se o ruído abafado de luta, logo um grito, e depois uma risada que lhe gelou o sangue nas veias. Capítulo 3. As mãos negras apertam. Ao mesmo tempo em que proferia uma maldição, o cimério golpeou a parede com todas as suas forças, valendo-se do cabo de sua espada. O mármore se fez em pedaços, mas a porta secreta não cedeu, e a razão lhe disse que, sem dúvida, haviam posto uma barra do outro lado. Virou-se e correu para uma das portas de marfim. Levantou a espada para rachar as placas, mas antes empurrou a porta instintivamente com a mão esquerda. Abriu-a com facilidade e viu diante de si um longo corredor que delineava uma curva sob a luz de umas lâmpadas, muito semelhantes às que iluminavam o altar. Um pesado ferrolho de ouro segurava firmemente a porta. Conan tocou-a ligeiramente com a ponta dos dedos. O levíssimo calor do metal só podia ser detectado por um homem com as capacidades de um lobo. Aquele ferrolho havia sido tocado, e assim sendo, há alguns segundos.
O assunto estava tendo cada vez mais o aspecto de uma verdadeira cilada. Deveria ter suspeitado que Totrasmek sabia quando alguém entrava no templo. Entrar no corredor havia sido meter-se sem motivo na arapuca armada pelo sacerdote. Mas Conan não vacilou. Em algum lugar daquele santuário debilmente iluminado, encontrava-se cativa Zabib, e, pelo que ele sabia sobre os sacerdotes de Ramunan, estava certo de que a garota precisava de ajuda. O cimério entrou no corredor, avançando como uma pantera, preparado para atacar à direita e à esquerda. À sua esquerda havia mais portas de marfim, e tentou abri-las. Estavam todas trancadas. Depois de avançar uns metros, o corredor traçava uma curva para a esquerda. Havia uma porta que conduzia a esta curva, e que cedeu sob sua mão. Viu um enorme cômodo, um pouco mais iluminado que o corredor. Suas paredes eram feitas de mármore branco. O chão era de marfim e o teto era de prata talhada. Viu divãs de seda, banquetas de marfim com incrustações de ouro para apoiar os pés, e uma mesa redonda, feita de um material similar ao metal. Sobre um dos divãs reclinava-se um homem, que olhava em direção à porta. O indivíduo pôs-se a rir quando seus olhos encontraram-se com os de Conan. O homem estava nu, exceto pela tanga e pelas sandálias que usava amarradas às pernas. Era de pele morena, curtos cabelos negros e olhos inquietos da mesma cor. Seu rosto era largo e de aspecto arrogante. O indivíduo era enorme e, ao menor movimento, inchavam-se todos os seus músculos. Suas mãos eram as maiores que Conan tinha visto em toda a sua vida. A segurança que lhe conferia sua força titânica notava-se em todos os seus gestos e movimentos. "Por que não entra, bárbaro?" perguntou o homem em tom de zombaria e com um exagerado gesto de convite. Os olhos de Conan ardiam com ferocidade, mas entrou cautelosamente na sala com a espada na mão. "Quem diabos é você?" perguntou o cimério com um grunhido. Eu sou Baal-ptor", respondeu o homem. "Uma vez há muito tempo em outras terras me chamavam de outra maneira, mas este é um bom nome, Baal-ptor. E qualquer mulher do templo poderia explicar-lhe por que Totrasmek me chama assim." "Assim como você é o cão dele", exclamou Conan. "Bem, pois maldita seja sua pele, Baal-ptor. Onde está a mulher que você agarrou através da parede?" "Ah, meu amo a está hospedando", riu Baal-ptor. Escute." Do outro lado da porta, situada em frente à que Conan acabava de atravessar, ouviu-se o grito de uma mulher, débil e apagado pela distância. "Maldita seja a sua alma!" Conan deu um passo em direção à porta e logo girou sobre seus calcanhares. Baal-ptor estava rindo dele, mas naquela risada havia uma ameaça velada que arrepiou os pelos do cimério e o inundou de uma sede vermelha de vingança. Avançou em direção a Baal-ptor, apertando tanto a espada em sua mão direita que tinha os nós dos dedos brancos pelo esforço. Com um movimento rápido, Baal-ptor lançou-lhe algo, uma espécie de esfera de cristal que brilhava intensamente sob a luz estranha das lâmpadas. Conan evitou-a instintivamente, mas a esfera se deteve no ar, a pouca distância do seu rosto, como que por encanto. Não caiu ao chão. Ficou como que suspensa por fios invisíveis a 1 metro de altura. Ao observá-la atônito, a esfera começou a girar em velocidade crescente. E ao fazê-lo, aumentou de tamanho,
e se transformou numa nebulosa que enchia a sala. A esfera o envolveu, transformou a mobília, as paredes e o sorridente rosto de Baal numa mancha. Conan se sentia perdido em meio ao azulado turbilhão cegante. Um vento terrível sacudiu Conan e quase o fez perder o equilíbrio, arrastando-o até o vórtice do redemoinho que girava freneticamente diante dele. Conan recuou cambaleando, enquanto lançava um grito abafado, e esbarrou-se na sólida parede que havia às suas costas. Ao contato com a parede, a ilusão se desvaneceu subitamente. A gigantesca esfera desapareceu. Conan estava de pé na sala, debaixo do teto prateado, com os pés rodeados por uma bruma cinza, e viu Baal Pitor estendido no divã, rindo às gargalhadas. Filho de uma cadela! Gritou Conan avançando sobre ele, mas a bruma se elevou, fazendo desaparecer a gigantesca figura morena. Cego pela nuvem espessa que o rodeava, Conan experimentou uma estranha sensação, e logo depois a sala, a bruma e o homem do divã desapareceram. Encontrava-se só, entre os altos juncos de um mangue, de onde o atacava um búfalo com a cabeça baixa. O cimério saltou de lado para evitar os chifres de forma de sabre daquele furioso animal e afundou a espada atrás de uma de suas patas dianteiras, atravessando-lhe as costelas e o coração. Então não foi o búfalo moribundo o que viu no pântano, mas Baal Pitor, praguejando em voz alta. Conan cortou-lhe a cabeça de um só talho. Então a cabeça pulou do solo, e suas afiadas presas bestiais dirigiram-se à sua garganta. Conan estava certo de que nem sua tremenda força física poderia impedir aquele ataque mortal. Então, se ouviu um rugido espantoso, e mais uma vez encontrou-se na sala com Baal Pitor, que tinha a cabeça firmemente apoiada sobre seus ombros. Estendido no divã, o gigante riu silenciosamente dele. Porco feiticeiro! Grunhiu Conan, escondendo-se e apoiando firmemente seus pés no chão de mármore. Seus olhos lançavam faíscas. Esse cão estava zombando dele. Mas aquela estupidez, esse truque de brumas e de sombras não podia causar-lhe dano algum. Não precisaria mais que saltar e atacar, e o assassino se tornaria cadáver em poucos segundos. Desta vez não se deixaria enganar pelas sombras da ilusão. Todavia, mais uma vez foi enganado. Conan ouviu um grunhido aterrador às suas costas, girou sobre os calcanhares e atacou, com a velocidade do pensamento. O homem que estava escondido como uma pantera sobre a mesa de metal, disposto a saltar sobre ele. Ao golpeá-lo, a aparição desvaneceu-se e a sua lâmina chocou com um ruído surdo contra a duríssima superfície metálica. Logo notou algo anormal. A lâmina ficou grudada à mesa. Puxou-a com toda a força, mas a arma não cedia. Aquilo não era bruxaria. A mesa era um gigantesco ímã. Agarrou mais uma vez o cabo de sua espada com ambas as mãos, e nesse exato momento ouviu uma voz às suas costas. Deu meia volta e encontrou-se frente a frente com o homem que acabava de se levantar do divã. Baal Pitor era ligeiramente mais alto que Conan e muito mais corpulento. Nesses momentos erguia-se diante dele como uma massa de músculos. Seus poderosos braços eram exageradamente longos. Suas mãos grandes abriam-se e fechavam-se compulsivamente. Conan soltou a empunhadura da espada grudada à mesa e ficou em silêncio para observar seu inimigo através das pálpebras entreabertas. Sua cabeça, Cimério, disse Baal Pitor provocativamente.
Eu vou arrancá-la com as mãos, como se fosse a de um frango. É assim que os filhos de Kosala oferecem seus sacrifícios a Iajur. Bárbaro, você está diante de um estrangulador de Iotapong. Fui eleito pelos sacerdotes de Iajur quando era criança ainda. E logo durante a minha adolescência e juventude, treinaram-me na arte de matar com as mãos. Porque é assim que fazem os verdadeiros sacrifícios. Iajur ama o sangue, e não desperdiçamos nenhuma só gota das veias das vítimas. Quando eu era menino, entregavam-me bebês para eu treinar. Vejam, ao chegar à adolescência, estrangulei garotas, e na juventude o fazia com mulheres e anciãos. Enquanto não alcancei plena maturidade como homem, não me entregaram um homem forte para sacrificar no altar de Iotapong. E durante anos ofereci sacrifícios a Iajur. Centenas e centenas de pescoços tiveram entre esses dedos. O gigantesco homem agitou as mãos diante dos olhos furiosos de Conan e logo acrescentou: o motivo pelo qual fugi de Iotapong para me tornar criado de Totrasmek não é assunto seu. Daqui a pouco toda a sua curiosidade terá acabado. Para sempre. Os sacerdotes de Kosala, os estranguladores de Iajur, são muito mais fortes do que um ser humano possa imaginar. E eu era mais forte que todos eles. Quebrarei seu pescoço com as minhas mãos, bárbaro. E num abrir e fechar de olhos, suas enormes mãos se fecharam sobre o pescoço de Conan, feito cobras perigosas. O cimério não fez o menor esforço para desviá-las, mas suas mãos também agarraram o pescoço do Kossalano. Baal Pitor abriu pasmo os seus olhos negros, quando sentiu entre suas mãos os poderosos músculos que protegiam a garganta do bárbaro. Este soltou um grunhido e exerceu toda a sua força sobre-humana. Seus formidáveis músculos ressaltaram-se como cordas em seus braços. Quando Conan apertou os dedos ao redor de sua garganta, o gigante abriu a boca para respirar. Por um segundo, os dois homens permaneceram imóveis como estátuas. Seus rostos eram duas máscaras tensas, e nas têmporas se avolumavam suas veias azuladas. Conan sorriu, grunhindo e deixando à mostra sua branca dentadura. Os olhos de Baal Pitor estavam arregalados, com uma expressão de terrível surpresa e medo. Ambos os homens continuaram imóveis durante um momento, com exceção das contrações dos músculos de seus braços e de suas pernas, pois ali se desenrolava uma incrível luta de forças capazes de arrancar árvores inteiras e de esmagar crânios de bois. Pela boca entreaberta de Baal Pitor, o ar assobiou. Seu rosto estava ficando azul, e o temor se refletiu em seus olhos. Os músculos de seus enormes braços estavam a ponto de explodir, mas o pescoço taurino do cimério não cedia. Sob os dedos desesperados do gigante, os músculos do pescoço de Conan eram como cordas de ferro. No entanto, a carne de Baal Pitor cedia sob os dedos de ferro do cimério, que afundavam mais e mais nos músculos da garganta do outro, até esmagá-los contra a jugular. A imobilidade estatuária dos homens deu lugar a um movimento súbito e veloz, quando o Kossalano começou a retorcer-se e tentou lançar-se para trás. Soltou a garganta de Conan e levou ambas as mãos à sua, tentando afastar aqueles dedos inexoráveis. Com uma investida repentina, o cimério foi dobrando-o para trás, até que as costas do gigante golpearam a mesa. Conan continuou dobrando o homem mais e mais, até que a sua coluna vertebral esteve a ponto de quebrar-se. A suave risada de Conan foi implacável como o ruído metálico de suas espadas. "Imbecil!" exclamou o cimério.
Parece-me que nunca tinha visto um homem ocidental. Acaso se acreditava forte, porque era capaz de retorcer os pescoços de homens civilizados? Pobres diabos com músculos feitos cordas podres. Droga! Tente quebrar o pescoço de um touro selvagem da Ciméria antes de considerar-se forte. É o que eu fiz antes de me tornar homem. Assim, ó! Com um movimento selvagem, Conan retorceu a cabeça de Baal-Thor, até que seu rosto ficou mirando o ombro, e suas vértebras estalaram como um galho partido. Conan lançou o corpo inerte ao chão. Logo empunhou a espada com ambas as mãos, apoiando firmemente os pés. Seu peito largo estava manchado de sangue, por causa dos ferimentos que as unhas do gigante lhe haviam feito no pescoço. Tinha os cabelos molhados e o suor lhe encharcava o rosto. E apesar de ter rido da força de Baal-Thor, estivera a ponto de perder a disputa contra ele. Mas sem parar para recuperar o fôlego, deu um forte puxão e arrancou a espada do imã ao qual estava grudada. Em seguida abriu a porta, atrás da qual havia soado o grito. Encontrou-se num corredor longo e reto, no qual se viam várias portas de marfim. A outra extremidade estava coberta por uma cortina de veludo, e do outro lado se ouvia uma música diabólica que Conan não havia ouvido sequer em seus piores pesadelos. Aquela estranha música lhe arrepiou os pelos. Também se ouviram ofegos e soluços histéricos de mulher, misturados com a música. Conan agarrou firmemente sua espada e saiu correndo pelo corredor. Capítulo 4. Dance, garota, dance. Quando Zabib atravessou a abertura que havia aparecido na parede atrás do ídolo, seu primeiro pensamento, confuso e incoerente, foi o de que sua hora tinha chegado. Fechou os olhos instintivamente e esperou o golpe. Mas, ao invés disso, se sentiu arremessada com muito pouca cerimônia sobre o duro e polido chão de mármore, machucando os quadris e os joelhos. Ao abrir os olhos, olhou temerosa ao seu redor, enquanto ouvia um impacto abafado do outro lado. Viu um gigante de pele escura e tanga, e no extremo oposto da sala, um homem sentado num divã, de costas para uma cortina de veludo. Era um sujeito gordo, de mãos brancas e cheias e olhos de víbora. A garota estremeceu, porque esse homem era Totrasmek, o sacerdote de Hanuman, que durante anos havia estendido suas redes de poder por toda a cidade de Zamboula. O bárbaro tem intenções de entrar pela parede, disse Totrasmek com ironia, mas o ferrolho se sustentará. A garota viu que alguém havia passado a pesada tranca de ouro da porta secreta, que se via perfeitamente desse lado da parede. Tanto o ferrolho quanto seus suportes resistiriam ao ataque de um elefante. Abram-lhe uma das portas, Baal-Thor, ordenou Totrasmek. Mate-o na sala quadrada, do outro lado do corredor. O Kossolana saudou respeitosamente e deixou a moradia pela porta que havia na parede lateral da sala. Zabib se pôs em pé e olhou temerosa ao sacerdote, cujos olhos percorriam com avidez seu esplêndido corpo, ao que a garota se mostrou completamente indiferente. Uma dançarina de Zamboula estava habituada à nudez, mas a crueldade que havia nos olhos do sacerdote fê-la estremecer. Mais uma vez, venha ao meu retiro, minha formosa, disse com cinismo. É uma honra inesperada para mim. Você parecia ter desfrutado tão pouco da sua visita anterior que eu não esperava que a repetisse. No entanto, fiz tudo o que pude para lhe proporcionar uma experiência interessante. Era impossível que uma bailarina se ruborizasse, mas nos seus olhos arregalados havia um brilho de cólera misturado com medo. Seu porco! Sabe muito bem,
que eu não vim aqui por amor a você? Não, respondeu Totrasmek rindo. Vieste como uma tonta à noite, acompanhada por um bárbaro estúpido para cortar minha garganta. Por que desejas a minha morte? Sabe muito bem por quê, gritou a jovem, dando-se conta de que era inútil dissimular. Está pensando em seu amante, disse o sacerdote sorrindo. O fato de querer matar-me indica que a droga que eu te dei surtiu efeito. Mas não foi você que pediu para mim? Não lhe enviei o que me pediu sem levar nada em consideração, meu amor. Eu lhe pedi uma droga que o fizesse dormir por algumas horas, respondeu a jovem com amargura. E você enviou com o seu criado uma droga que o deixou louco. Fui uma tonta ao confiar em você. Eu tinha que haver me dado conta das falsas que eram as declarações suas de amizade, com as quais você disfarçava seu ódio e desprezo. E para que queria que seu amante dormisse? Para roubar-lhe a única coisa que ele lá jamais te daria. O anel, com a joia que homens o chamam de a Estrela de Corala, a estrela roubada da rainha de Ofir, que pagaria um quarto cheio de ouro para recuperá-la. Ele não queria lhe dar, porque sabe que a joia tem poderes mágicos que, devidamente controlados, podem escravizar o coração de qualquer ser humano do sexo oposto. Queria roubá-la por medo de que os magos dele descobrissem a chave dessa magia e ele se esquecesse de você, tentando conquistar todas as rainhas do mundo. Você ia vender essa joia à rainha de Ofir, que conhece todo o seu poder, e utilizará para escravizar-me, como fez antes de roubarem-na. E para que você a queria? Perguntou a moça. Porque eu conheço seus poderes. Assim aumentaria as forças das minhas habilidades. Bom, pois você já a tem. Eu tenho a Estrela de Corala? Não, está enganada. Por que mente? Respondeu a mulher com amargura. Ele a levava no dedo, quando tive que sair correndo pela rua. E quando o reencontrei, já não mais a tinha. Seu criado devia estar vigiando a casa e arrebentou-a, roubando-a enquanto eu fugia. Pro diabo com ela. Só desejo recuperar meu amante são e salvo. Você já tem o anel, tem castigado a nós dois. Por que não lhe devolve a razão? Pode fazê-lo? Posso, respondeu o sacerdote laconicamente, desfrutando do sofrimento da jovem. Tirou um pequeno frasco de sua túnica e acrescentou: Este frasco contém o suco do lótus dourado. Se o seu amante o beber, estará curado do ato. Sim, eu vou ter piedade dele. Os dois me enganaram, não uma, mas muitas vezes. Ele sempre se opôs aos meus desejos, mas mesmo assim vou me apiedar. Venha e tome o frasco da minha mão. A garota olhou Totrasmek, tremendo de ansiedade para pegar o frasco, mas temendo que se tratasse de uma brincadeira cruel. Avançou timidamente com uma mão estendida e o sacerdote pôs-se a rir, impiedosamente, afastando o frasco do seu alcance. A jovem entreabriu os lábios para amaldiçoá-lo, mas seu instinto impeliu-a a erguer os olhos. Do teto, muito dourado, caíram 4 vasos de jade. A jovem tentou esquivá-los, mas espatifaram-se ao seu redor. A garota gritou desesperadamente. De cada fragmento de jarro quebrado, surgia a cabeça de uma cobra, e uma delas tocou-lhe a perna nua. O rápido movimento que fez para evitar a picada mortal obrigou-a a pôr-se ao alcance de outra serpente, da qual também teve que fugir com a rapidez de um raio. Estava metida numa armadilha mortal. As 4 serpentes se balançavam e tocavam seus pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas e quadris, qualquer parte do seu voluptuoso corpo que estivesse perto dela.
A jovem não podia saltar, nem passar entre elas para colocar-se a salvo. Só podia dar voltas e saltar em todas as direções, retorcendo seu corpo para evitar que a mordessem. E cada vez que se evitava uma serpente, punha-se ao alcance de outra, de modo que tinha que continuar movendo-se à velocidade da luz. Essas cabeças significavam uma ameaça mortal. Só uma dançarina de zamboula conseguiria sobreviver naquele quadrilátero mortal. Zabib se transformou num turbilhão assombroso de rápidos movimentos. As cabeças falhavam por centímetros. De algum lugar oculto, chegava uma estranha música que se misturava com o terrível silvo das serpentes, que era como um maligno vento noturno, soprando através da vasilha oca de uma caveira. Apesar da rapidez dos seus movimentos, a jovem percebeu claramente que os odiosos animais não atacavam sem propósito. Obedeciam à estranha e sinistra melodia que soava à distância. Atacavam com um ritmo espantoso, e pela força, os movimentos da garota tinham que adaptar-se ao ritmo dos animais. Seus frenéticos movimentos faziam parecer normais as danças mais obscenas de Zamora. Doente de asco, vergonha e horror, Zabib ouviu a risada implacável do seu carrasco. "A dança das cobras, minha amada!" disse Totrasmek rindo. "Assim bailavam as virgens diante do altar de Hanuman há séculos, mas nunca com a beleza e suavidade que você. Dance, garota, dance! Durante mais quanto tempo conseguirá evitar as presas do povo venenoso? Minutos? Horas? No final vai se cansar. Seus pés rápidos e seguros vacilarão. Suas pernas lhe falharão. Seu quadris girará mais lentamente. E então os dentes das cobras começarão a afundar em sua carne ebúrnea." Atrás dele, a cortina se agitou como se movida por uma forte lufada de vento, e Totrasmek gritou. Seus olhos se abriram arregalados, e suas mãos agarraram febrilmente o pedaço de aço que sobressaiu repentinamente do seu peito. A música parou. A garota cambaleou em meio à sua dança, gritando ante a ameaça das terríveis presas, e então viu no solo apenas 4 colunas de fumaça azulada, inofensivas, e Totrasmek caiu de bruços sobre o divã. Conan saiu de trás da cortina, limpando a lâmina de sua espada. Tinha visto a garota dançar desesperadamente, através das grossas cortinas, entre as 4 inofensivas espirais de fumaça, mas se deu conta de que ela via outra coisa. Conan sabia que havia matado Totrasmek. Zabib caiu ao chão cambaleando, e quando Conan caminhou até ela, a jovem, ao tentar colocar-se de pé, voltou a cambalear porque suas pernas não lhe obedeciam devido ao cansaço. O frasco! O frasco! Totrasmek ainda segurava o pequeno frasco numa das mãos. A jovem o arrancou desesperadamente de seus dedos crispados e logo começou a vasculhar as roupas do cadáver. "Que diabos está procurando?" perguntou Conan. "Um anel! O que ele roubou de Alaf Dahal deve ter sido tirado enquanto meu amante caminhava pelas ruas, vítima da loucura, pelos demônios de Set." Imediatamente, Zabib se convenceu de que o anel não se achava escondido entre as roupas de Totrasmek. Procurou por toda a sala, rasgou até a tapeçaria de divã e as cortinas e encontrou vários vasos entornando-os. Logo se deteve um momento e afastou uma mecha que lhe tapava os olhos. "Esqueci de Baal-Ptor", exclamou a jovem. "Está no inferno, com o pescoço quebrado", afirmou Conan. A garota se alegrou diante da notícia, mas um segundo depois praguejou expressivamente e acrescentou: "A gente não pode ficar aqui. Falta pouco para que amanheça. Os sacerdotes menores costumam visitar o templo a qualquer hora da noite, e se nos descobrem aqui com este cadáver, o povo nos fará em pedaços.
Os turanianos não vão conseguir nos salvar. Zabib levantou o trinco da porta secreta e um momento mais tarde se encontravam na rua apressando o passo para se afastarem o mais rápido possível do antigo templo de Hanuman. Numa silenciosa ruela situada a curta distância, Conan se deteve e encostou a mão sobre o ombro nu de sua acompanhante. Lembre que havia um preço. Eu não esqueci, respondeu a garota afastando-se do cimério. Mas primeiro temos que encontrar a Lafdahal. Pouco depois, o escravo negro os fez passar pela porta traseira do edifício. O jovem turaniano se encontrava estendido, com os braços e pernas amarrados com grossas cordas. Tinha os olhos abertos, mas pareciam de um lunático. Seus lábios estavam cobertos de espuma. Zabib se estremeceu. Usem a força para abrir-lhe a boca, disse a jovem. Os dedos de ferro de Conan obedeceram à ordem. Zabib esvaziou o frasco na garganta do louco. O efeito foi mágico. Imediatamente se tranquilizou. O estranho fulgor de seus olhos desapareceu. Olhou a jovem atordoado, mas era evidente que a reconhecia. Logo caiu num sono normal. Quando despertar, estará curado, murmurou a jovem, fazendo sinal ao escravo. Este se curvou e entregou à garota uma pequena bolsa de couro. Logo colocou-lhe a capa de seda sobre os ombros. As maneiras da garota mudaram sutilmente, quando fez um gesto a Conan para que o seguisse para fora da casa. Numa arcada que levava à rua, a garota virou-se para Conan e disse inesperadamente: Devo lhe dizer a verdade. Eu não sou Zabib, sou Nafertari, e ele não é Alafdahal, um pobre capitão da guarda. Ele é Jangir Khan, o sátrapa de Zamboula. Conan não fez nenhum comentário, não moveu um só músculo de seu escuro rosto cicatrizado. E a mulher continuou: Lhe menti, porque não me atreveria a contar a ninguém a verdade. Estávamos sós, quando Jangir Khan ficou louco. Só eu sabia. Se fosse espalhada a notícia de que o sátrapa de Zamboula enlouquecera, certamente teria havido uma revolta, tal qual havia planejado Totrasmek, que desejava nossa destruição. Houve um silêncio, e a jovem acrescentou: Agora vê porque é completamente impossível que eu lhe dê a recompensa que esperava. A querida do sátrapa não pode ser para ti, mas terás uma recompensa. Aqui está uma bolsa de ouro. Logo depois, lhe entregou a bolsa que havia recebido das mãos do escravo. Agora vai, e quando o sol nascer, venha ao palácio. Farei com que Jangir Khan lhe nomeie capitão da guarda, mas secretamente vai obedecer às minhas ordens. Sua primeira missão será vagar com um pelotão de homens até o templo de Hanuman, aparentemente para buscar pistas do assassino do sacerdote, mas na verdade vai ser para procurar a estrela de Corala. Deve estar escondida em algum lugar. Quando encontrá-la, traga-a para mim. Agora pode ir. Conan assentiu com o movimento da cabeça e logo se afastou. A jovem, ao ver que ele ia embora balançando os ombros largos, se sentiu um tanto estranhada ao não perceber no homem nenhum sinal que se sentisse contrariado ou enganado. Quando o cimério dobrou a esquina, olhou para trás e logo mudou de direção, apertando o passo. Pouco depois, se encontrava no distrito da cidade onde estava armado o mercado de cavalos. Bateu numa porta até que um rosto barbudo apareceu na janela para perguntar o que queria. Um cavalo, disse Conan, o mais rápido que tiver. Eu não abro a porta para ninguém a essa hora da noite, disse com um grunhido o mercador de cavalos. Conan fez soar algumas moedas. Filho de uma cadela, não vê o meu tamanho e que estou só? Abra antes que eu arrombe sua porta. Pouco depois, Conan cavalgava um corcel baio em direção à casa de Arambakshi. Adentrou a pequena ruela que havia entre a taberna e as palmeiras, mas não se deteve na porta.
Continuou avançando para a esquina nordeste do muro. Logo girou e avançou ao longo do leste, até que finalmente se deteve a alguns passos do ângulo nordeste. Não havia árvores perto da parede, mas alguns arbustos baixos. Amarrou o cavalo a um destes e estava a ponto de subir novamente a sela, quando ouviu um murmúrio de vozes além do ângulo que o muro fazia. Depois de retirar o pé do estribo, se aproximou da esquina e olhou ao seu redor. Havia 3 homens avançando pela estrada, em direção ao pequeno bosque de palmeiras, e a julgar pelo modo de caminharem, adivinhou que fossem os selvagens. Pararam diante da presença de Conan e aproximaram-se uns dos outros. Quando este avançou em direção a eles, com a espada na mão, os olhos dos homens brilharam à luz das estrelas, e seus rostos de ébano refletiam-se numa ânsia brutal. Mas sabiam que seus 3 porretes de madeira não podiam competir com a espada do gigantesco homem branco. Conan também sabia disso. "Aonde vão?" perguntou. "Avisar nossos irmãos que apaguem o fogo que arde do outro lado das palmeiras", foi a áspera resposta. "Arambakti nos prometeu um homem, mas mentiu. Encontramos um dos nossos irmãos mortos no quarto com a armadilha. Essa noite estamos famintos." "Pois não creio", respondeu Conan com um sorriso. "Arambakti lhes entregará um homem. Vem esta porta." Apontou para uma pequena porta de ferro, localizada no centro da parede. Logo acrescentou: "Pois fiquem aí. Arambakti lhe entregará um homem." Recuando cautelosamente até ficar fora do alcance de um possível golpe de porrete, Conan deu meia volta e dobrou pelo ângulo noroeste do muro. Ao chegar junto ao seu cavalo, se deteve um momento para assegurar-se de que os selvagens não o seguiam, e logo após subiu a sela, permanecendo imóvel e tranquilizando o animal com algumas palavras pronunciadas em voz baixa. Estendeu suas mãos até alcançar a beirada do muro e, com um salto ligeiro, se encontrou do outro lado da parede. Uma vez ali, estudou o terreno. A taberna estava construída no ângulo sudoeste e o resto do terreno estava ocupado por hortas e jardins. Não viu ninguém pelos arredores. A taberna estava escura e silenciosa. Conan sabia que todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas por dentro. Também sabia que Arambakti dormia num quarto que dava para um caminho rodeado de ciprestes e que conduzia à porta do muro oeste. Deslizou como uma sombra entre as árvores e logo depois bateu suavemente na porta do quarto. "Quem é?" perguntou uma voz sonolenta, vinda de dentro. "Arambakti!" gritou Conan. "Os selvagens estão pulando o muro!" A porta se abriu quase imediatamente. Na soleira apareceu o taberneiro, que vestia apenas uma camisa e segurava uma adaga na mão. Descobriu a cabeça e viu Conan. "Que história é essa? Você! Os dedos poderosos de Conan apertaram-lhe a garganta e abafaram seu grito. Os 2 homens caíram juntos ao chão, e o cimério lhe arrebatou a adaga em 1/10 de segundo. A lâmina brilhou sobre a luz das estrelas, e logo o sangue jorrou. Arambakti abriu a boca num horrendo gorjeio, antes de vomitar um jato escarlate. Conan o levantou, e a adaga voltou a brilhar. Grande parte da enrolada barba do homem caiu ao chão, agarrando a garganta de seu cativo, porque um homem sempre pode gritar incoerentemente, até com a língua cortada. Conan o tirou do quarto escuro e o arrastou pelo caminho de ciprestes até a porta do muro exterior. Levantou o trinco com uma mão e abriu a porta. Do outro lado, viu as 3 silhuetas negras que esperavam como abutres. Conan lançou o estalajadeiro de seus braços ansiosos. Da garganta de Arambakti surgiu um grito espantoso, mas não teve resposta alguma da silenciosa taberna. O povo estava acostumado a ouvir esses gritos próximo aos muros. Arambakti lutou como um selvagem,
olhando freneticamente o cimério, mas não havia piedade em seus olhos. Conan pensava na quantidade de seres humanos, homens, mulheres e crianças, que haviam perdido a vida pela ganância daquele homem. Cheios de alegria, os homens selvagens arrastaram-no pela estrada, zombando de seus lamentos incoerentes. Como podiam saber que aquele corpo seminu, coberto de sangue e com a barba raspada, que pronunciava balbucios ininteligíveis, era Aram-Baksh? Os ruídos da luta chegaram até Conan, que estava de pé junto à porta, mesmo depois que os homens desapareceram entre as palmeiras. Depois de fechar a porta atrás de si, Conan voltou para onde estava seu cavalo. Montou nele e se dirigiu para o oeste, em direção ao deserto, dando um extenso desvio para evitar o sinistro bosque de palmeiras. Enquanto cavalgava, tirou de sua bolsa um anel no qual brilhava uma joia, que lançava maravilhosas faíscas à luz das estrelas. Sustentou-a no alto, para admirá-la de todos os ângulos. A compacta bolsa de moedas de ouro tilintava à medida que o cavalo avançava, como uma promessa de futuras e maiores riquezas. Eu me pergunto, o que ela diria se soubesse que, desde o primeiro momento que a vi, me dei conta de que era Nafertari, e ele Jangir Khan. Pensou Conan. Também conhecia a existência da estrela de Corala. Haverá uma bela cena se ela suspeitar em algum momento que eu tirei o anel de Jangir Khan enquanto amarrava-o com o cinto de sua espada. Mas jamais me pegarão. Olhou para trás. Entre as palmeiras se via um resplendor vermelho de uma fogueira. Ouviu-se um canto que vibrava com o júbilo selvagem da noite. Outro som se misturou como este. Eram gritos incoerentes, dos quais não se entendia uma só palavra. Conan continuou ouvindo esses gritos, enquanto dirigia-se ao leste, sob a pálida luz das estrelas. Um som pavoroso desses gritos seguiu Conan, até que finalmente se afastou, sob as estrelas moribundas. Fim do conto. Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é o narrador Marcelo Fávaro. Deixe o seu like, comente o que achou da história, o que achou da narração. Se você puder, faça a inscrição no canal Conta um Conto. E nós temos agora um novo canal só com histórias de terror, que é o Cartas da Meia-Noite. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link do Cartas da Meia-Noite. Tem vídeo toda semana, tem 3 vídeos por semana com histórias que o povo conta. E para falar aqui sobre o conto, o que vocês acharam? Entra aí o Brad Pitt, você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Deixar de cobrar a dívida da rainha Nafertari ali, né? Uma líder em Zambola, para ficar com uma bolsa de ouro. Mais um anel muito poderoso aí, com certeza eu faria como fez Conan. Eu achei, sinceramente, uma das melhores histórias, mais divertidas, mais de entretenimento, assim, eu achei a mais completa do Conan. Bem construída, bem finalizada, Robert Howard foi bem aqui. Tem esse toque de sensualidade próprio do Robert Howard, né, que para a época devia ser bem inovador. Esse modo que ele constrói os músculos dos combatentes, sempre exaltando a nudez, né, das moças voluptuosas, sensuais. A gente sente essa sensualidade e fica desperto com as lutas, né? A cena do Baal Pitor enforcando o Conan ali é de extrema tensão, e conforme o Conan vai imprimindo sua força e virando o jogo, a gente vai ficando bem extasiado com a cena mesmo, né? Eu gostei muito de narrar esse conto, levou um bom tempo, então eu peço a vocês mais uma vez, deixe seu like, entre lá no Cartas da Meia-Noite, faça a sua inscrição lá, porque tem apenas 500 seguidores, que já é bastante perto de um canal do YouTube, mas para a gente conseguir
chegar a 1000 seguidores lá, inscritos, para poder fazer vídeos diários lá no Cartas da Meia-Noite e manter aqui um conto com os escritores que vocês gostam, né? O Robert Howard, Edgar Allan Poe, Isaac Asimov, todos eles estarão aqui, e aí eu vou direcionar histórias mais curtas de terror para o Cartas da Meia-Noite. Muito obrigado e até a próxima.